Amigos queridos, gostaria hoje de dividir com vocês algumas reflexões, pensamentos. Talvez esse seja um dos nossos últimos vídeos, à exceção do estudo sistematizado do Evangelho que nós iniciamos, e uma vez que uma tarefa é iniciada, ela deve ser completada. Então vamos levá-la até o final. Percebemos, infelizmente, no movimento espírita uma pobreza de interesse, de estudo. As pessoas gostam de palestras para ficarem emocionadas e voltar depois para o seu dia a dia e, a partir dali, não fazer nenhuma mudança, nenhuma transformação. É uma informação aparentemente bonita, tocante na hora em que a pessoa está envolvida lá na ambiência da casa espírita, do seminário, do congresso. Mas logo depois, as coisas do mundo se apresentam, é só pegar o celular, olhar para as coisas e, a partir dali, esquecer tudo que acabou de ouvir. Nossa relação com a doutrina espírita é muito diferente. Desde que iniciamos lá, por volta de 1987, nós temos sido leitores dedicados, curiosos, e lemos e relemos e relemos, e cada vez que lemos e relemos aprendemos mais. Nossos livros são todos registrados, escritos, anotados, velhinhos já, mas úteis. E desde alguns anos, talvez o início deste novo século, começamos a nos envolver mais nas atividades mediúnicas e, finalmente, por volta aí 2015, 2016, nós decidimos fazer mais pesquisa na parte mediúnica, não pela curiosidade, mas queríamos trazer uma nova proposta em termos de tratamento, de cura, porque Kardec falou tantas vezes a respeito do seu interesse por maior conhecimento do perispírito. Disse que o conhecimento do perispírito era a chave para a solução de quase todos os problemas ainda desconhecidos da medicina, da psicologia. E aí começamos a nos dedicar a isso. E lemos e relemos. E na medida em que aprofundamos a pesquisa com a ajuda dos médiuns, fomos descobrindo, ainda em Kardec, coisas que passam despercebidas da maior parte das pessoas. As técnicas do magnetismo, como podemos compensar certas dificuldades de carências mediúnicas. Allan Kardec diz no Livro dos Médios, falando sobre o médio vidente, falando sobre o médio sonambúlico, que muitas vezes ele tem capacidades acima, inclusive, do médium vidente. E, baseado nessas informações de Kardec, concentramos nossa pesquisa no uso do magnetismo, e muitas coisas nós descobrimos. Lemos Franz Anton Mesmer, o descobridor do magnetismo animal, seus sucessores, Coronel de Rochat, Deleuze, Dupotet, Puig-Seguir. Lemos todas essas obras. Lemos um pouco do nosso brasileiro Jacomelo, que fala sobre isso. E descobrimos muitas coisas. Descobrimos como, por exemplo, fazer com que médiuns normais, sem capacidade de evidência, médiuns de psicografia, de psicofonia, como através de certos processos magnéticos, podemos colocá-los no estado sonambúlico, lúcido. E Kardec fala tantas vezes. O próprio Livro dos Espíritos diz, o sonambulismo natural ou magnético levam à mesma coisa. Ele diz isso, está registrado lá. Descobrimos isso. E descobrimos muitas coisas sobre o perispírito, seus detalhes, na proposta de levar
cura um doente, de ajustar o perispírito, através de processos mais variados, sempre baseado no magnetismo. E Kardec diz tantas vezes na sua obra que o espiritismo e o magnetismo são duas ciências que caminham juntas, que fazem parte uma da outra. O próprio Livro dos Espíritos, na questão 555, ele diz isso, mas ele diz isso em muitos momentos da Revista Espírita em diversos anos. Olha, hoje, como eu gostaria, Kardec aqui, ó, quando começou em 1858, janeiro de 1858, a publicar a Revista Espírita, subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, logo na primeira edição, ele preenche um quadro muito grande do escopo, do objetivo do Espiritismo. E naquele momento, né, um ano depois, mais ou menos, do lançamento do Livro dos Espíritos, ele propõe que as pessoas escrevessem para ele, relatando suas experiências, seus conhecimentos, suas dúvidas e tantas outras coisas a respeito das... Olha, e ele cria aqui 10 itens que as pessoas poderiam fornecer documentos. E quais seriam? Manifestações materiais ou inteligentes obtidas em reuniões em que estiveram presentes. 2. Fatos de lucidez sonambúlica e de êxtase. 3. Fatos de segunda vista, previsões, pressentimentos, etc. 4. Fatos relativos ao poder oculto, atribuído, com ou sem razão, a certas pessoas. 5. Lendas e crenças populares. 6. Fatos de visões e aparições. 7. Fenômenos psicológicos particulares que por vezes ocorrem no momento da morte. 8. Problemas morais e psicológicos a resolver. Olha que interessante. 9. Fatos morais, atos notáveis de devotamento e abnegação, cuja propagação pode servir de exemplo útil. 10. Indicações de obras, antigas ou modernas, francesas ou estrangeiras, nas quais se encontrem fatos relativos à manifestação de inteligências ocultas com a designação e, se possível, a citação das passagens. O mesmo no que concerne a opinião emitida sobre a existência dos espíritos e suas relações com os homens, por autores antigos ou modernos, cujo nome e saber lhes dão autoridade. E aí ele completa essa solicitação dizendo que se as pessoas autorizassem, ele colocaria o nome e daria divulgação disso na revista. E aí muitas pessoas, ao longo de 12 anos, escreveram para Kardec. Como eu gostaria de poder escrever para ele e dizer para ele as coisas que eu tenho visto, que eu tenho aprendido, a respeito da cura, do magnetismo, dos processos de obsessão graves, envolvendo possessões, subjugações, sobre conflitos de personalidade, atuação de personalidade de outras, como ele chamou no Livro dos Espíritos, individualidades anteriores, atuando na vida presente em detrimento do livre-arbítrio da personalidade atual. Eu gostaria de dividir com ele todas essas minhas descobertas, experiências, porque quando eu falo com as pessoas aqui, a maioria, de uma forma preguiçosa, desagradável, desinteressada, diz isso não é espiritismo. Mas é exatamente o que o nosso codificador pregou. Eu teria escrito uma carta para ele, mais ou menos, nos seguintes termos. Ao senhor Allan Kardec, caríssimo mestre e muito apreciado amigo, permita-me assim chamá-lo, abusando de certa intimidade, até indevida. Entretanto, assim eu faço,
porque este é, no mínimo, o primeiro e mais sincero sentimento que nutro por sua admirável pessoa e por seu caráter. Aquele indivíduo que, às custas de enormes esforços e sacrifícios pessoais, abriu mão de sua impressionante carreira na área da educação em seu país. O senhor era um homem renomado, arriscando uma sólida reputação construída através de décadas de trabalho para nos oferecer finalmente o Consolador prometido por Jesus de Nazaré. Sou leitor interessado, estudioso, dedicado das obras publicadas pelo Senhor a partir do ensino dos espíritos superiores sob a tutela do Espírito da Verdade. Nada tem escapado à minha intenção e interesse. A partir da leitura de sua obra, O que é o Espiritismo, logo seguido do Livro dos Espíritos, das publicações da extraordinária Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, do Livro dos Médiuns e dos Evocadores, do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro Céu e Inferno e, finalmente, da Gênese. Também me ofereceram um material denominado de obras póstumas, com uma reunião de artigos, estudos e reflexões, cuja autoria foi atribuída ao Senhor. Pelo estilo da escrita e o modo das reflexões contidas naquela obra, usando dos critérios que o Senhor nos ensinou em O Livro dos Médiuns, ao interpretar a mensagem dos Espíritos, de modo a assegurar a autenticidade da autoria das mesmas, tudo me levou a crer, pelo que li, que efetivamente trata-se de obra de sua autoria. Há 35 anos me vejo debruçado sobre suas obras. Leio, reflito, pondero e releio. A cada nova investida, realizo mais aprendizado, mais descobertas. Na medida em que aprofundo as minhas experiências na pesquisa sobre as múltiplas aplicações do uso da mediunidade ou do animismo, dando a eles uma finalidade útil e percebendo as suas infinitas possibilidades de adentrar o campo do conhecimento e do saber, visando os aspectos da saúde e do equilíbrio físico, emocional e espiritual dos indivíduos que chegam na casa espírita em verdadeiro desespero e desequilíbrio, no trato das obsessões de todas as espécies, na orientação da condução moral dos indivíduos, entre muitas outras. Eu mais reconheço a sua competência, a argúcia, a abrangência de suas investigações e o brilhantismo de suas conclusões. Suas experiências, mestre, foram de fato riquíssimas, profundas, sérias e de uma lucidez características de uma alma muito acima dessa nossa média humana, algo superior, dignas de um verdadeiro missionário do Cristo, um apóstolo. Sua dedicação, disciplina e inteligência, bem como sua força moral, desvendar o homem integral, o ser espiritual, Deus, o mundo moral, trazendo para a humanidade tudo de essencial de que necessitava para libertar-se das amarras da ignorância, das crenças equivocadas e fazê-la ascender na hierarquia espiritual de modo consciente. Com certeza, a sua prévia, longa e profunda dedicação ao estudo e à prática do magnetismo animal, tão bem reportada na introdução do Livro dos Espíritos e ao longo da obra, o magnetismo animal, observado e iniciado por Franz Anton Mesmer a partir de 1779, e seus extraordinários discípulos e seguidores, com certeza lhe trouxeram instrumentos, elementos para facilitar a sua entrada
na pesquisa do Espiritismo. E a compreensão daqueles fenômenos, né? Sonambulismo, a dupla vista, a visão à distância, entre muitas outras. O Senhor nos pediu, na sua revista Espírita, em janeiro de 1858, que lhe escrevesse. E eu hoje estarei lhe enviando uma carta, falando um pouco das minhas experiências, tomando a liberdade que nos foi concedida pelo seu convite de lhe escrever, já que aqui no Brasil eu só encontro escuridão, desinteresse, ignorância, preconceito. E eu tenho certeza que foi tudo isso que o Senhor enfrentou. Como eu não tenho com quem falar aqui, então eu envio para o Senhor Espírito todas as minhas experiências que se seguem nesta carta, pedindo ao Senhor que quando o Senhor puder, eu sei que o Senhor é ocupado, o Espírito Superior é ocupado, em sendo interessante, que o Senhor encontre uma maneira de responder às minhas dúvidas, porque aqui eu só encontro silêncio. Mestre, com muito respeito, me despeço, lhe desejando sempre paz e amor. Pode colocar o meu nome. Paulo César Duarte de Moraes. Brasileiro, carioca. Pode colocar o meu nome e dizer das minhas experiências na sua revista. Se ela não está no plano físico, em algum momento ela estará no plano astral. Que Deus o abençoe e permita que o Senhor siga sempre no seu caminho de luz e de paz. Do seu discípulo muito pequeno, Paulo. Paz.